Vamos deixando essas meninas entrar. Deixa eu ver quem que tá aqui para me liberar. Boa noite, sejam todas bem-vindas ao nosso encontro nessa noite. Estava aguardando vocês, mas já está gravando, tá bom? Então, sejam todas bem-vindas. Helena, Ildete, Kátia, que saudade de vocês, meninas. Que saudade de vocês. Que saudade de vocês. Vocês fazem a gente ficar com saudade. Vocês são especiais. Gente. Eu posso dizer o mesmo, viu, Su? Ai, a gente acostuma. Eu falei, tô mal acostumada. Muito mal acostumada. Meninas, hoje é o nosso quinto encontro. Olha como passou rápido, né? Quando fala 5, parece que vai demorar um tanto. E já chegou o final. Hoje é o nosso quinto encontro da série de conhecimento, desenvolvendo um relacionamento consigo mesma. Essa série fez a gente se aproximar cada vez mais de quem? De nós mesmos. Nossa, como é maravilhoso. Eu amo, porque eu aprendo muito com vocês aqui quando eu estou explicando. O cérebro aprende mais, porque quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo também. Então, ó, como já está gravando, vocês já chegou, não vou ficar esperando as outras, vamos dar início, tá bom? E hoje tem conteúdo, viu, gente? Vocês vão cansar de me ver aqui, porque eu não tive dó de preparar a aula, não. Então, o que acontece? Eu fico muito feliz em ver, né, vocês engajadas nessa transformação. E é muito importante, porque quando nós estamos nesse conhecimento, a gente está cada dia mais absorvendo e trazendo para. Eita, Glória, gente! Deixa para o final, mulher! Pode deixar para o final? Oh, glória a Deus! No final nós vamos conversar. Ai, eu estou muito feliz com você também, por essa sua. Ai, glória a Deus. Parabéns, Odete. A gente comemora junto com você. A sua felicidade é a nossa felicidade. Que maravilha. No final eu vou deixar para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Fico muito feliz em ver, né, meus clientes, cada pessoa buscando ter conhecimento, tanto vocês aqui como os clientes individual, né? Que é da terapia individual, porque quando as pessoas estão buscando conhecimento para se conhecer e se entender, é porque o conhecimento tem fato mudado e transformado a minha vida. Então, quando eu vejo alguém engajada nessa busca de conhecimento e transformação, eu fico muito feliz com isso. Gente, nas nossas primeiras aulas, nós trabalhamos a primeira aula, quem lembra? Respeito, conhecer o valor do outro e de si mesma. Vai aí, quem tá com o seu caderninho aí, quem tá aí com as suas anotações. Hoje a aula estamos fazendo aquela mergulho desde a primeira aula, que na primeira nós trabalhamos respeitar a si mesmo, para quando nós aprender a respeitar nós mesmos, nós aprendemos a respeitar o outro, né? A segunda aula, quem lembra? É a comunicação, se conhecer e se entender. Quando você se conhece, você se entende. A terceira aula foi os sonhos que habitam em mim. Quais são os sonhos que ainda você tem? Quais são os sonhos que você precisa desengavetar? Essa é a terceira aula. A quarta aula foi o que eu tenho roubado de mim.
Às vezes a gente fica sempre falando que o outro me privou, que o outro fez isso e fez aquilo. E o que você tem roubado de você? O que você tem camuflado, tirado, te deixado sem esse privilégio? Tá na hora de devolver aquilo que você roubou de você, viu? Então, a gente hoje vai trabalhar o tema. Qual que é o tema de hoje? Colocando a vida em ordem. Então, hoje nós vamos colocar a vida em ordem, né? Às vezes, gente, vocês fizeram todos esses exercícios da primeira aula à quarta aula. Às vezes teve pessoas que me procurou, teve pessoas que não me procurou e tá tudo bem. Cada pessoa está em uma estação, cada pessoa está em uma sintonia. Quando um cliente faz ou não faz as atividades para o profissional, para nós como profissional, fazer é uma resposta e não fazer também é uma resposta. Porque você não conseguiu fazer as atividades e está atrasada, isso não significa que você precisa viver a vida inteira atrasada. Às vezes você se acha atrasada, às vezes você se acha incapaz, porque as nossas atitudes revelam de fato quem nós somos. Nessa busca de quem eu sou, quem é você? Ter um relacionamento conosco mesmo. Quando nós buscamos ter um relacionamento conosco mesmo, tudo que você viveram até aqui é a resposta de quem sou eu. Quem sou eu? É a resposta. Você está fazendo? Você está procrastinando? Ou você está fazendo? Está procrastinando ou você está fazendo? As duas é uma resposta. Tudo que você fizeram ou deixaram de fazer, tudo que vocês fizeram ou deixaram de fazer é resposta do quem eu sou. Isso eu quero deixar bem claro para vocês. Vocês mesmos já estão vendo quem vocês são. Ah, Sueli, mas eu não fiz nenhuma. Tá tudo bem. Vai, começa, não se desespere. O importante é que você já está vendo que você precisa sair desse lugar. Uma atividade atrasada é uma vida atrasada. Pensa comigo. Se você tem uma atividade atrasada, o que isso significa? Uma vida atrasada. Uma atividade atrasada quer dizer eu poderia estar em um degrau acima. Quando você deixa de fazer, você deixou um passo a menos. Quando você avança, você avançou um passo a mais. E eu me encontro em um degrau abaixo. Às vezes você tá aí e fala, ai, mas então eu tô super atrasada. Quem é você? Isso é você com você. Eu sou uma pessoa que estou vivendo a minha vida passar. Às vezes você está vendo a vida passar e estou em atraso, estou em dúvida comigo mesma. Lembra que alguém fez mal a você. Às vezes você reclama que é procrastinadeira, que você não consegue, nem vai começar porque não vai dar conta, porque alguém lá atrás fez você sofrer, alguém roubou de você, da sua vida, da sua infância. Então, isso precisa ficar no seu passado. Isso precisa deixar no seu passado. Isso é a importância de ressignificar para entendermos que eu não preciso permanecer fiel a essa pessoa. Se alguém lá te abusou, se alguém lá te maltratou, até quando você vai se permanecer fiel a essa pessoa? Agora você não precisa mais permanecer fiel. Me atrasaram e me tiraram algo de mim lá atrás. Às vezes você está pensando, mas essa pessoa não tem controle sobre mim. Não tem mesmo, gente. A vida já passou, aquela pessoa já passou. Você está em outro tempo, mas só vai ter controle se você permitir. Se você continuar nesse estado que você está, você vai estar permitindo essa pessoa mandar em você. Então, o que acontece? Então, você está no controle da sua vida? Eu te pergunto, você está no controle da sua vida?
Se permita tirar um tempo para você, fazer os exercícios, olhar para você, fazer o que você gosta. O que você gosta de fazer? Se priorizar, se amar, se valorizar. Pare de se arrastar, de se vitimizar, pare de se anular. Então, para você que não conseguiu fazer as atividades e está com dificuldade, pode me chamar no particular. Eu reforço isso aqui. A gente vai ter a semana até domingo, para vocês me chamarem, que até domingo ainda faz parte, né? Mas, pelo amor de Deus, vai deixar para chamar logo no domingo. Com tanto dia, vai me chamar logo no domingo. Pode sim tirar as suas dúvidas que eu vou te ajudar. Temos essa semana para finalizar as atividades. Hoje é quarta, então tem quinta, sexta e sábado. Aí a gente finaliza as atividades. Tem algum microfone aberto? Então, gente, me procure quanto mais nós se conhecer. E o Det, você fecha fazendo favor? Quanto mais nós se conhecer e ter um relacionamento saudável consigo mesma, mais relacionamento saudável você vai ter à sua volta. Quando nós se cura, nós busca pessoas curadas para estar conosco, porque nós somos um imã. Se nós não tiver curada algo em nós puxamos, atraímos pessoas mimizenta, vitimizenta para o nosso lado. Então, nós precisamos se curar, nós precisamos se conhecer, nós precisamos se entender. Quando um relacionamento é saudável conosco mesmo, vai ter pessoas saudáveis à nossa volta. E o tema da nossa aula de hoje é colocando a nossa vida em ordem. A gente falou sobre todas as outras aulas que nós já estudamos até hoje, as 4. Quem não viu, veja. Quem não assistiu, assiste, porque essas aulas é riquíssima em informação. Como assim? Né? Quando a gente fala assim, colocando a nossa vida em ordem, as pessoas falam, mas como eu vou colocar minha vida em ordem? Porque temos uma vida em ordem ou ter uma vida em desordem, gente. Ou a vida é em ordem ou ela é em desordem. Também faz parte de quem eu sou. Ter a vida em desordem está dando uma resposta de quem você é. Ter a vida em ordem também está dando uma resposta de quem você é. Isso revela muito de mim e por isso eu fiz essa introdução. Por isso eu fiz essa introdução no início, de quem fez ou não fez as tarefas. Eita, mas eu estou pegando no pé de quem fez ou de quem não fez. Mas é para que vocês precisem entender que isso já é uma resposta. Quem conseguiu, ok. Quem não conseguiu, não é para desanimar. Não desanime de você, não tire de você a oportunidade. Não tire de você a oportunidade de saber quem de fato você é. O problema não é eu saber quem é as pessoas que estão ao meu lado. É eu não saber de fato quem eu sou. Às vezes você reclama do esposo, dos filhos, dos parentes, de isso e daquele, mas você não sabe nem quem é você. Então, não é nós não saber quem é fulano. Nós precisamos saber quem nós somos. Não é saber o nome, é saber como nós funcionamos. E eu não saber quem eu sou, isso já me prejudica. Esse é o nosso maior problema. Não se assuste ao olhar para as pessoas e não reconhecer, saber quem elas são. Assuste em não saber quem você é. Do que você é capaz e como você funciona. Reflexão aí, gente. Então, vamos lá, gente. Colocar a vida em ordem em seu relacionamento consigo mesma. Já falamos de qualidade, já falamos de defeito e quem sou eu. Falamos de criança interior. Oi? Alguém falou? Tem algum microfone ligado. Falamos de criança interior, roubar o nosso pódio. Ela já ocupou quando tenha que ocupar, agora não é hora dela mais.
Agora é hora da mulher adulta incrível, lembra? A mulher adulta precisa assumir o controle e a sua criança interior merece ver essa mulher incrível que você se tornou, para que ela possa olhar para os traumas que ela viveu e ela sofreu sozinha e dizer: epa, peraí, valeu a pena eu sofrer tudo aquilo que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, e hoje eu vejo essa mulher incrível que se tornou. Você é o fruto da sua criança interior. Você é o fruto da sua criança interior. Você é o fruto da vida, é como um jogo. Como a vida ela é? A vida é como um jogo. Quem não desistir, pensa aí comigo. Se uma comunidade de estudo for um jogo, um tabuleiro, a cada vez que eu jogo, o dadinho vai mudar de casa. Quem aí já jogou sabe. Quando joga o dado no tabuleiro, toda vez vai mudar os números, né? Muda as posições. Qual posição em que você está? Essa é uma autorreflexão. Quem está me ouvindo, começa a refletir. Qual estado que você está? Está lá no início? Está na primeira aula? Aonde você está? Na primeira aula? Ou você está na segunda? Na posição de quem você é? Na posição, quais são os meus sonhos? O que eu tenho roubado de mim mesma? Aonde você está nesse tabuleiro? Não desista da sua vida. Não pare. Não importa se você está na primeira aula. Quantas casas você viu outras mulheres mudar e você não? Às vezes você está falando, eu não acredito, já é a 5ª aula e eu ainda não fiz nem os exercícios. Não importa. Quais desculpas que você se deu para mudar de vida e ter de fato um relacionamento consigo mesmo? Essas são perguntas que eu estou perguntando. Qual foram as desculpas? Essa comunidade, gente, de estudos é para isso, é ter um relacionamento consigo mesma, descobrir quem nós somos. Você está tendo um relacionamento consigo mesmo? Se todas as pessoas que me cercaram não me nutriram comigo com relacionamento saudável, inconscientemente, será que o problema está comigo? E isso faz eu fugir de ter um relacionamento comigo mesmo. Então, pensa e se pergunte aí. Eu quero te levar a um futuro. Já vivemos o passado e agora vamos para o futuro. Eu gostaria muito da atenção de vocês para fazer uma reflexão comigo. E quem pode aí estar de olhos fechados? Quem pode aí ter esse momento de fechar os olhos, da gente fazer esse momento de reflexão, que é bem importante, que nós já estamos terminando o ano de 2025, a gente vai entrar no 2026, ela é um pouco grande. Se cair o Meet, eu vou mandar outro, tá bom? Não se preocupe. Hoje eu tirei o dia para fazer a nossa aula aqui bem, então espero que vocês também se permitam para esse momento. Então, eu quero levar vocês para um futuro. Já vivemos o passado e agora vamos para o futuro. Então, vamos lá. Não estou vendo ninguém, né? Que as câmeras estão tudo fechadas, mas espero que vocês ouvem e façam. Vou pedir para vocês fechar os seus olhos e vamos congelar 2025. Ok? Combinado? E eu quero te levar lá em 2026. Agora, de olhos fechados, você vai respirar bem fundo. E solta a respiração lentamente. De novo. Solta. Mais uma vez. Respira. E solta o ar pela boca. Não existe ninguém agora além de você e a minha voz. Quem está comigo? Não existe nada. Então, concentra na minha voz.
que vai te direcionar agora. Nós estamos em 2026. 2025 já se foi. Com ele foi as promessas que eu fiz, foram os desejos que eu conquistei e também deixei para trás. Estamos fazendo uma reflexão, Helena. Se você quiser fechar os olhos, pode, já começamos agora, tá? Fique à vontade, seja bem-vinda. Então, ó, estamos em 2026, já acabou 2025 na nossa reflexão, tá bom? Com ele foi as promessas que eu fiz e foram os desejos que eu conquistei e também deixei para trás. Agora você está em 2026. Vai olhar para 2025 e ver o que você construiu. Vai aí pensando, o que foi que você construiu em 2025? Qual foi a mudança que eu tive em 2025? Como foi para mim o ano de 2025? O que eu conquistei no ano de 2025? Reflete os lugares que você foi e os lugares que você conheceu. Você viajou? 2025 te causa arrependimento? Te causa alegria? 2025 te causa realização? O que causa em seu coração olhando para 2025? O que você poderia dizer que foi esse ano para você? Ok, vamos fechar isso agora e porque nós estamos em 2026, nós já estamos em 2026, que estamos vivendo é consequência de 2025. Tá comigo? Tá conseguindo entender? Se nós já estamos em 2026, o que estamos colhendo é o que nós plantou em 2025. Às vezes fizemos planos para o futuro e vemos muitas abundância. Vimos alegria. Nós vimos muita paz. Mas, porém, 2026 é apenas a consequência de 2025. Como é estar em 2026? É saber que ele é exatamente a consequência de 2025. Você se sente em paz em 2026? Você está vivendo consequência disso. O que você está vivendo? Você se sente realizada ou frustrada em 2026? Você se sente alegre ou triste? Você está vivendo essas consequências? Como você se sente em 2026? Vivendo as consequências de 2025. Agora respira fundo e solte o ar lentamente. Respira fundo e solta o ar lentamente mais uma vez. Respira e solta. Agora eu vou te levar para 5 anos a mais. Você vai para 2031. Quantos anos você tem em 2031? Eu vou estar com 55 anos. Eu, Sueli. E você? Quantos anos você vai ter? Agora você está sentada. Você está no jardim? Você está na sua sala? Você está no quarto? Aonde você está sentada? Escolha aonde você quiser ficar. Tá tudo bem? E deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que vai entrar agora e estar na sua frente é o seu eu do futuro. Então, você vai estar em 2026 encarando o seu eu de 2031. Aonde você está sentada agora? O seu eu de 2031. Se for em uma cadeira, o seu eu de 2031 está deixando sentar, ele está sentando em uma cadeira.
E se você estiver em frente a um jardim, ele também está sentando em sua frente. Se for no sofá, a mesma coisa. Agora, pegue nas mãos do seu eu de 2031. Você vai sentir essa mão, respire fundo e olhe nos olhos do seu eu de 2031. Nós estamos falando de você, gente. 2031 vocês vão estar lá. Então, você já está conversando com o seu eu de 2031. O que você diria para o seu eu de 2031? O que você diria sobre ela, que é você? O que você diria sobre si mesma? Será que neste momento de comunhão com o seu eu do futuro, você vai se colocar como vítima? Olha essa pergunta. Como você vai se comportar na frente do seu eu de 2031? Como vítima? Nossa, eu não dei certo em nada. Nossa, para mim foi tão difícil. Deu tudo errado na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Eu comecei e não terminei os meus estudos. Eu comecei a terapia e parei. Nossa, isso é vitimismo. Você vai estar assim na frente do seu eu de 2031? Olha, você sabe que eu não consegui. Isso é você falando. Você sabe que eu não consegui que você alcancei os meus sonhos que você escreveu. Eu não consegui. Você sonhou, mas eu não fiz. Eu não tive tempo. A casa não para limpa. Eu estou com dificuldade nisso, naquilo, e nesse lugar de vítima que você vai se apresentar para o seu eu do futuro de 2031, eu deixo essa pergunta. É nesse lugar de vítima? Ou você vai olhar e dizer para o seu eu do futuro: olha, eu sei que você está sentindo orgulho de mim. Você vai ser vítima ou vai dar orgulho para o seu eu? Porque eu tinha casa, eu tinha marido, eu tinha filho, eu tinha serviço, eu tinha estudo, eu tinha redes sociais, eu tinha cliente para atender, mas eu não desisti por você. Eu não desisti para que você chegasse em 2031. Eu dei o meu sangue, eu dei o suor, eu dei minhas energias, mas eu também cuidei de mim. Olha que lindo! Quem vai falar assim? Consequentemente, eu cuidei de você. Você está falando para o seu eu de 2031. O que você vai dizer para o seu eu do futuro agora? Você vai se colocar como vítima ou como alguém de fato assumiu as rédeas da sua vida? Com o que podia para alcançar 2031? É esse lugar tão almejado para a sua vida. Pode ser no qual amplo familiar ou profissional, relacionamento com Deus. O que você vai dizer para o seu eu do futuro? Eu só preciso lhe dizer que a gente não mente para a gente mesmo. A gente consegue mentir para qualquer outra pessoa, mas menos para a gente. Como você vai se apresentar para o seu eu do futuro? É a forma como eu me alimento com o eu, como o eu que cuido e que me levo de não, ou de sim ou não. Como você está conversando com você? Você está te dando o que você merece ou você está mentindo para você? Para onde eu quero chegar? Para onde você quer ir? Qual é o seu futuro? Porque às vezes vamos ter muitos sonhos, mas não nos cuidamos para estar saudável o suficiente para conquistar esses sonhos. O que você vai dizer? Você é vítima ou protagonista da sua história? Você é a coitada ou é a heroína? O que você está dizendo a ela agora? O seu eu está na sua frente. Lá na sua infância, você enfrentou traumas. E sua criança interior, ela permaneceu de pé para você chegar até aqui. E hoje, muitas coisas acontecem e queremos desistir do meio do caminho. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Olhando para o seu eu do futuro, você se reconhece no seu eu do futuro? Olha essa pergunta. Porque a gente só reconhece aquilo que já conhece. Você se conhece? Você está nutrindo um relacionamento com você mesma? Para chegar em 2031 e você conseguir olhar para você e ter certeza claramente de quem está na sua frente? Porque se você não alimentar o relacionamento com você mesma, em 2031 você não vai saber aonde você está. Porque nós só temos controle do que a gente conhece. Por isso é tão importante nutrir um relacionamento com você mesma. Senão, 2026, olha só, senão 2026 você não se conhece. 2027 você não se reconhece. 2030 você não sabe nem quem você é. Mas e 2031? Você não tem dimensão de pessoa que você é. Por isso é tão importante você nutrir o relacionamento consigo mesma. Eu convido você agora a olhar para o seu eu do futuro, fazer uma autoanálise. Ele está na sua frente? Autoanálise. Se você está no caminho seguro para o seu eu do futuro, tenha o sucesso que você busca. E sucesso não é só financeiro, gente. Sucesso não quer dizer só dinheiro, não. É relacionamento, é profissionalismo, é espiritualidade. Não é só dinheiro. Às vezes tem muita gente buscando sucesso, correndo atrás só do dinheiro. E sucesso está envolvido em todas as áreas da nossa vida. Até da mente. Se nós tivermos uma mente cheia de escassez, nós não temos sucesso. Agora, dê um abraço no seu eu do futuro. Ele está aí na sua frente. Abraça ele. Porque daqui 6 anos, vocês vão se encontrar. Tem 6 anos para você chegar nesse 2031. Mas se você não se conhecer, não buscar por onde se conhecer e se fazer, você não vai chegar em 2031 do jeito que você quer. Então, abrace ele. Daqui 6 anos, vocês vão se encontrar. E você vai voltar para a realidade, que é a aula agora. Agora você vai voltar para a nossa realidade, que é a nossa aula. Então, abre lentamente os seus olhos. Pode ir respirando, calmando o seu coração. Essa é uma reflexão dinâmica do futuro. Como foi para você? Gente, às vezes nós queremos tanto algo, mas não nos permitimos nos cuidar para quando alcançar o que queremos tanto. Quando nós alcançamos o que queremos tanto, nós não temos saúde física. Nós não temos a mente saudável e nem a espiritualidade para poder sustentar o que conquistou. Imagine um edifício sem coluna nenhuma, sem estrutura nenhuma. Será que ele vai permanecer em pé? Ou ele vai cair? Ele vai desmoronar. Só que a estrutura desse edifício é seu relacionamento. Isso é uma comparação. É seu relacionamento consigo mesmo, é a sua estrutura do seu edifício. É o autocuidado. O autocuidado é o autoconhecimento. E o autoconhecimento é você conseguir se olhar, você conseguir se enxergar, você saber realmente quem você é. Saber os seus limites, saber aquilo que você precisa superar, esse é o alicerce, é o relacionamento que vocês precisam ter com vocês mesmos.
e merecem erguer. Vocês merecem se erguer. Porque Deus não jogou nós nesse mundo para qualquer coisa, não. Ele jogou nós nesse mundo que justamente alcance o céu. Olha, aqui é interessante. O céu está lá no alto, não é verdade? Aonde o céu está? Não é no alto? Então, ele sempre já quer que nós olhe para o alto. E para baixo, nós precisamos olhar só para ressignificar os nossos traumas, que significa o nosso passado. Para nós olhar para o nosso passado, para nós ressignificar os traumas, para que os nossos traumas não ser pedras de tropeço para a vida que Deus tem para cada uma de nós. E todos nós temos uma vida de sucesso. Sucesso não é só dinheiro e em todas as áreas. O sucesso está em todas as áreas, é no casamento, é no relacionamento, é no serviço, é em tudo, é mentalidade. Olha só essa pergunta. Quais os reflexos da nossa atitude ou faltas de atitude, inclusive, esteja causando destruição do seu futuro? Depois vocês anotam, ou se você estiver anotando agora, eu vou repetir. Quais os reflexos das suas atitudes ou faltas de atitude, inclusive esteja causando destruição do seu futuro? O que significa? Qual é a atitude que você está precisando tomar para você alcançar o que você deseja? Como você se enxerga o seu eu do futuro? De acordo com as suas atitudes hoje? Como você se enxergou lá em 2031? Fazendo exatamente o que você está fazendo hoje. Será que você vai conseguir chegar? Eu vou lançar essas perguntas para vocês amanhã para você ter essas reflexões. Precisa saber o que estamos fazendo hoje. Vai me levar de fato para o futuro que eu quero ter, para um relacionamento saudável ou não. Eu sei que não é fácil. Eu também tenho desafios. Gente, não é fácil, eu também tenho desafios. Eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho os filhos, eu tenho trabalho, mas precisamos ser verdadeira conosco mesmo. Precisamos ter o autocuidado conosco. O que eu preciso fazer primeiro para mim se sentir bem? Essa é uma pergunta. O que você precisa fazer primeiro para que você se sinta bem? Preciso me conhecer para eu fazer. Quando eu levanto cedo e já me arrumo, eu banho, arrumo meu cabelo, coloco uma roupa e já vou fazer a reprogramação mental com vocês. Quem aí é da reprogramação mental, hein? Se eu levantar e eu não me arrumar para ir fazer a reprogramação mental, eu fico todos desconectada, eu fico desanimada e fico o dia inteiro. Mas quando eu levanto, que eu tomo banho, que eu escovo os dentes, que eu troco de roupa, que eu me arrumo, ali, o que acontece? Que eu vou fazer almoço, né? Que eu me sinto bem, mas quando eu levanto e não me arrumo, me deixo para depois, eu fico com a autoestima baixa, desanimada, sem ânimo, sem coragem. Quem aí levanta e fica o dia inteiro de pijama, de camisola? A autoestima fica lá no pé. Às vezes não quer nem abrir o portão, né? Quem chega, né? Porque tá desarrumada. Então, o que acontece? Nós precisamos primeiro organizar nós para nossa autoestima levantar. Ah, mas eu não vou sair. Mas você não precisa se arrumar só quando você vai sair. Tem que se arrumar e ficar arrumada para você. Se eu estou bem comigo, eu fico bem com os outros. Olha essa reflexão. O que eu quero hoje? Eu te pergunto, o que você quer hoje? O que eu não quero? Se você fala o que eu quero hoje, você já tem a resposta. E corre atrás daquela resposta que você se deu. E quando eu não quero, então você já vai arrumar uma estratégia para aquilo não acontecer.
Ah, mas eu não gosto que aconteça isso comigo. Então evita, aprenda a dizer não. Porque às vezes você está falando sim, 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 está sobrecarregando. Por isso eu preparei e levei vocês a essa reflexão do eu do futuro de vocês. Quem aí fez? Depende de você. O eu de 2026 e 2031 depende do 2025, que você é hoje. O que você quer para o seu futuro? Precisamos nos preparar o que eu estou fazendo hoje, organizando, pensando. Deus é o que nos abençoa, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Lute pelo que você quer. Se você ver alguém mexendo com seu filho, que todos nós somos mãe, quando alguém bate, briga, xinga os nossos filhos, você vai virar o quê? Uma leoa, não é mesmo? Para defender os seus filhos. Então, lute pelo que você quer, assim como você luta pelo seu filho, assim como você luta pelo outro. Às vezes falamos, olha amiga, você tá linda, mas você não tá gostando de você. A gente dá o que tem. Por que os seus olhos não abrem para a sua própria beleza? Abre para a beleza dos outros, da amiga. É porque estamos em desordem. Quando nós só vê o outro bem e nós não, nós estamos em desordem. Na onde? Na mente? No coração? Buscando uma organização no outro. Você não está bem, mas você busca no outro. Por isso que você elogia os outros, mas não se elogia. Então, se você tem toda essa força em prol ajudar alguém, essa força é sua. Mas Deus lhe deu para ser usada em quem? Em você. Por isso que Deus te deu essa força. A palavra de Deus diz: amai o próximo como a si mesmo. Quer dizer, eu primeiro, depois o próximo. Então, use essa sua força, essa sua habilidade, essa sua dedicação, essa sua bondade que você usa para os outros, use para você mesmo. Você precisa usar todas essas forças para colocar a sua vida em ordem hoje. Às vezes, nós se comparamos com alguém, mas as vidas das pessoas que você se compara também é difícil. Mas você não está vendo. Você não está vendo. Talvez essa pessoa está desapegando de muitas coisas e você não está desapegando de nada. Talvez ela está estudando, buscando conhecimento, dormindo mais tarde, acordando mais cedo e você não. Então, o que você está fazendo para mudar a sua vida? Então, gente, nós precisamos se observar. O que me tira do sério? Você sabe o que te tira do sério? O que te traz alegria? O que te deixa triste? Como eu funciono? Você funciona melhor de manhã? Ou você funciona melhor a par da tarde? Ou você funciona melhor a par da noite? Cada pessoa tem o seu horário que funciona melhor. E às vezes nós julgamos nós mesmos. Por isso que é muito importante saber como que nós porque cada um é único. O que eu preciso fazer para me ajudar? Saber como eu não funciono? Tá bom, Helena. Depois você assiste a gravação. Saber como eu não funciono bem não é para mim. Prender e nem colocar uma pedra de tropeço na minha vida. Mas é para eu entender o que eu preciso. Desenvolver estratégia para me ajudar.
Então, quando você não está gostando do seu jeito, das suas atitudes, não significa que você é uma fracassada. Aquilo ali você vai ver o porquê, para você entender, para você desenvolver uma estratégia para você fazer diferente. Quando você se conhece e se respeita, respeita os seus limites. Você passa a ser mais leve e mais saudável. Então, se passe a observar e se respeitar. Quando você não estiver bem, isso não é você. É um estado. Não significa, eu sou assim, lerda. Não, às vezes é um estado, não é você. Amanheceu com dificuldade de manhã, desanimada? Faça uma estratégia de levantar, tomar um banho, lava os cabelos, passa uma maquiagem, se admira no espelho. E pronto. Seu ânimo, a sua energia mudará. Já está animada para enfrentar o dia? Observe também os seus impulsos naturais. Quem está comigo aí? Quem está entendendo, coloca joia, porque eu não estou vendo ninguém. Como você reage? Olha, o pessoal está ligado. Observe também os seus impulsos naturais. Como você reage com as coisas que te acontecem? Tem pessoas que é muito passiva. Você é passiva? Como você é? E por ser muito passiva, não tem atitude nenhuma. Não tem atitude para as coisas. Então comece a se observar. É desde sempre que eu sou assim? Você tem que se perguntar. Essa pergunta é para você se perguntar. Desde quando eu sou assim tão passiva? Desde criança que eu sou assim? Qual foi o período da minha vida que eu comecei a ser passiva? Precisamos ter uma balança em equilíbrio e passamos a verbalizar. Por exemplo, você vai lembrar da situação que você foi passiva, que você não teve reação. Quando foi que fizeram você se congelar as suas emoções? Vocês sabiam que quando uma pessoa é tão boazinha, que não reage, que é muito passiva, talvez ela está com as emoções congeladas, que você não teve reação nenhuma, você vai verbalizar, ter reação para treinar o seu cérebro. Para você mudar e reagir. Você precisa mudar o seu jeito. Com esse exercício, você vai estar treinando o seu cérebro. Por isso que é muito importante se perguntar, se avaliar. Não olhe para seus erros como defeito e julgamento. Olhe para ressignificar, entender, aprender como uma balança para a sua vida. Também tem a parte do conhecimento sobre os temperamentos. Cada um é um temperamento. Por exemplo, sanguíneo, melancólico, fleumático, colérico. Passe a saber qual é o seu para você se entender melhor como você funciona. Saber do temperamento faz parte do quem eu sou. Faz parte do conhecimento. Lembrando que ao fazer o teste de temperamento, tem que lembrar de fazer como você era na infância. Então, quando for fazer o teste de temperamento, precisa responder como se fosse lá na infância. Porque lá na infância o temperamento é puro. Os estudiosos dizem que nós temos 4 temperamentos. O primeiro, ele predomina por ter uma porcentagem. Ela tem uma porcentagem maior. O segundo é o que foi desenvolvido pelos traumas e convivência. Tudo que você viveu pelos outros. Passou com as outras pessoas. Fazer o teste de temperamento é baseado no que eu de agora, do jeito em que sou hoje. Porque a primeira porcentagem é o seu predominador. O segundo é os traumas e as convivências que os outros, e o segundo tem uma porcentagem muito pequena. Os outros dois, gente, porque são 4. Um segundo, os outros dois, a porcentagem é bem baixinha. Muitas pessoas fazem o teste de temperamento baseado
eu de agora, do jeito que eu sou hoje. Não, não é assim. E isso pode influenciar muito, porque o segundo temperamento pode influenciar muito e você perde o temperamento raiz. Qual é o seu temperamento raiz? Origem mesmo. Origem, para falar, eu sou melancólica, eu sou sanguínea de raiz. Por exemplo, eu sou melancólica, eu vou dar o meu exemplo. Às vezes, as pessoas têm gente que fala que eu não sou melancólica, mas eu sou. Lá, eu descobri quando eu fiz, buscando tudo lá na minha infância. Eu acabei desenvolvendo o lado colérico, devido a algumas circunstâncias e situações. A pessoa que fez o meu temperamento achava e tinha certeza que eu era colérica, porque era uma mentora. Quando ela jogava o exercício, na hora eu já fazia, eu já mandava print. Tudo que ela colocou, eu perguntava, entendeu? Aí ela falou: como você é melancólico? Os melancólicos não agem assim. Eu falei: mas eu não sei. E aí é porque eu desenvolvi o colérico, porque o meu raiz é melancólico. O segundo é colérico. Por isso que eu ajo, é para fazer live, vamos fazer, para trabalhar, vamos trabalhar, entendeu? Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso é um pouco o lado colérico. Eu desenvolvi isso. Então tem como. Gente, eu amo o meu temperamento. Eu amo ser melancólica. Muita gente acha que melancólica é ser depressiva, é ser mimizenta, é ser vítima. Não. Eu amo o melancólico porque o melancólico tem as suas qualidades boas. Vai cair daqui a pouco e eu depois coloco o outro link. Às vezes, o melancólico costuma ser pior do que o colérico. Quem aí tá comigo prestando atenção? Porque às vezes, o melancólico só viver vitimizando, vai só na depressiva. Não, às vezes até pior do que o colérico, depende do momento dele. Porque o colérico, todo mundo já espera que ele vai vir com uma bufetada, com a resposta na ponta da língua, não é isso a reação do colérico? Ele não, ele vem na boca, ele fala, ele não tá nem aí. E o melancólico não. Como já tem um pouquinho mais doce, as pessoas acham e esperam que ele vai dar, não acha que vai dar uma cortada ali. E a derrubamos qualquer pessoa, porque as pessoas não esperam essa atitude do melancólico. Exatamente. Aqui no grupo não tem ninguém melancólico, é só eu. Nem tem uma melancólica aí para fazer parte comigo, gente. Tem um ladinho vingativo, né? Porque os melancólicos têm um ladinho vingativo. Precisamos moldar. Isso que eu tô trazendo, essa parte do temperamento, é para falar que tem jeito, tem como nós moldar, tem como amadurecer. Tem sido isso. Tem tudo isso para nós trabalhar nos temperamentos, ver o lado que precisa ser trabalhado. Essa é a importância de nós olhar para o nosso temperamento, tá bom? Por exemplo, o fleumático gosta de amor e paz. Quem aí é fleumática? Vai precisar de um empurrãozinho de outra pessoa, não é mesmo? Os fleumáticos precisam de um empurrão, porque ele pensa demais, ele tem um monte de ideia, mas ele não vai em ação. Não, gente, pera lá, não precisa de empurrãozinho, não. O melancólico tem que falar: pera aí, eu sou assim, mas eu vou sair desse lugar. Eu pensei e vou fazer. O que eu preciso fazer? O fleumático precisa se perguntar: o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer de diferente para eu mudar meu jeito? Porque eu preciso mudar. Exatamente. Gente, sorrir, precisamos ter a habilidade. Agora nós estamos falando de outra coisa. Terminamos do temperamento, agora vamos falar um pouquinho do sorrir. Precisamos ter essa habilidade de exercício, que é sorrir. Precisamos sorrir mais, ter mais humor, trazer a paz, a leveza e o hormônio serotonina,
que é a harmonia do prazer. Quem aí não gosta muito de sorrir, hein? Só fica de cara fechada. Passe a exercitar esse exercício de sorrir. O sorriso vai lhe fazer bem. Ai, não consigo. Então, pega uma caneta, olha aqui, ó, um exercício terapêutico, ó. Começa a colocar uma caneta na boca e ficar um bom tempo para você ter esse hábito, porque na hora que você tá assim, o cérebro tá recebendo informação que você tá sorrindo e ali vai produzir serotonina. Então, mesmo fingindo, precisa sorrir. Passe a sorrir. Fazer exercício de se olhar no seu corpo e se admirar. Um acolhimento com você mesma. E outro exercício. Um exercício da caneta, que é para sorrir. E agora você vai admirar-se na frente do espelho. Você vai começar a olhar no espelho. Deus me fez com esses olhos. Deus me fez com esses cabelos, Deus me fez com essa mão, com esse nariz, com essas pernas, Deus me fez dessa cor de pele, Deus me fez esse tamanho baixo ou alta. Você precisa admirar aquilo que Deus fez. É um exercício, porque ninguém tem tempo de ficar se olhando, né? E a gente precisa saber olhar, se admirar. Gente, eu não gostava de me olhar no espelho, eu não me olhava, porque eu tinha a imagem distorcida. Dentro disso tudo, tem alguma coisa que eu quero mudar em mim? Quando você estiver fazendo o exercício, você vai se olhar e se perguntar. E se tem, sempre tem, não é mesmo? Às vezes tem coisas que você fala, eu não gosto disso em mim, eu não gosto daquilo. Sempre tem algo que estou insatisfeita, é normal, né? Todo mundo tem algo que não gosta em si. E tá tudo bem mudar. Primeiro se aceite. E depois se acolhe, e depois melhora o que você precisa e quer melhorar. Quer fazer uma bariátrica? Faz. Quer fazer igual eu fiz a cirurgia ortognática do meu rosto, porque eu não era assim, eu fiz. Então, a gente precisa se ver e depois a gente vai em busca de melhorar. Comece a se olhar, se conhecer, fazer atividade física, mudar o seu corpo e você vai mexendo na sua autoestima, porque quando nós mudamos, sua autoestima se eleva e tendo um melhor relacionamento consigo mesma. Gente, é tão bom a gente ter uma autoestima elevada, lembrando que tudo isso gera autoestima. Quando nós se cuida, nós aumenta a nossa autoestima. A autoestima é a criatividade, a autoestima é produtividade e disposição. Às vezes, o que está faltando na gente é disposição. E é por isso que a autoestima está lá embaixo. Às vezes você está mimizenta, depressiva. Levanta amanhã, põe um tênis, vai fazer caminhada. Vai soltar um monte de serotonina, você vai chegar animada e vai fazer uma faxina na sua casa. Quando eu quero lavar o banheiro, eu vou fazer caminhada. Para quando eu chegar, eu ir direto para o banheiro lavar. Porque solta o hormônio da alegria. A gente enxerga o tempo todo de forma negativa e acaba atrapalhando no autodesenvolvimento, não é verdade? Porque se nós se olha e se reclama, já vai atrapalhar. Ah, eu não vou não, porque eu não vou conseguir. Aí você já atrapalhou. Sabia? Se você tiver autoestima baixa, te atrapalha? Isso não é vaidade, gente. Isso não é vaidade nem pecado. Somos templo do Espírito Santo e precisamos se cuidar. Então, comece a se observar o que você precisa fazer para melhorar a sua autoestima. Cuidar do corpo. Observe também como está a sua vida espiritual com Deus. Muitas pessoas transferem o seu relacionamento com o pai biológico para Deus. O que eu posso fazer para melhorar isso? Desenvolva um relacionamento íntimo com Deus. Paz. Precisa trabalhar as feridas e os traumas que você tem com o seu pai biológico para ter um novo olhar para Deus.
Se você não acredita no seu pai, você também não vai acreditar em Deus. Eu vou mandar outro link, tá? Então, essa aula foi colocando a vida em ordem e trazer para si observações emocional, espiritual e física. Precisamos ter uma visão, precisamos ter caridade consigo mesmo. E ter essa caridade de olharmos para a nossa história, para a nossa vida, ter essa visão diferente é entender o que eu posso melhorar. Lembrando que se eu tenho disposição de ajudar os outros, todo mundo, marido, filhos, amigo, patrão, para cuidar de tantas pessoas, é porque eu também tenho condições de cuidar de mim. Se eu tenho tanta disposição em prol do outro, eu também tenho para fazer o prol de mim mesma.